Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho. Estou aqui na Telha Norte porque vim gravar uma publi para eles para o Instagram. Não tem nada a ver com a cobertura abandonada, mas aproveitem e usem meu cupom de desconto, que é Bianca10. Tem 10% de desconto no site até dia 16 de julho, se eu não me engano. Mas nada a ver com isso. Qual que é o ponto? Aproveitei que eu já estava aqui na Telha Norte e vim dar uma olhadinha nos revestimentos e quero mostrar para vocês o que que normalmente eu compro para as minhas obras e o que que eu vou comprar para cobertura que eu ainda não sei, tô meio na dúvida, porque nenhuma marca quis me patrocinar até agora, então provavelmente vou ter que comprar mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha comigo e daí eu mostro pra vocês o que que funciona e o que que não funciona lá. Aqui eu tô no corredor da Portobello, mas aqui a gente tem todas as marcas: Portobello, Portinari, Eliane, Biancogres, Villa Gres, enfim, todas as marcas. Quais que a gente mais usa? Portobello, Portinari e Eliane, talvez? São as que a gente mais usa, mas a gente usa todas. Se o revestimento é bonito e a marca é boa, a gente tá usando, entendeu? A gente não tem muita restrição em relação a isso. Em relação a tamanhos, né? A gente costuma usar pelo menos 90 por 90 centímetros. Porém, existem algumas linhas da Portobello, que eu vou até mostrar pra vocês, ver se tem aqui, que é uma linha que tem 80 por 80 centímetros. E ela faz sentido usá-la, por exemplo, em banheiros. Então, é, acho que esses daqui todos, exato. Acho que todos esses daqui, eles são dessa linha de 80 por 80. Então, dependendo do ambiente, vale a pena e faz sentido. Óbvio, o ambiente tem que ser pequeno para não ter muito recorte, mas, por exemplo, se for no caso de um banheiro, tamanho padrão, você nem vai perceber que ele não é 90 por 90. E é um revestimento mais barato. Então, no fim, você gasta menos ali no custo total ali do seu ambiente e faz sentido porque fica lindo e maravilhoso também. Nesse corredor aqui que eu tô, por exemplo, aqui a gente só tem 90 por 90. E desse lado a gente tem 60 por 1,20. 60 por 1,20 é um formato que eu não gosto muito de usar. Eu não sei, eu acho não sei, eu acho meio esquisito. Eu só uso esse formato quando eu não tenho outra opção. Então, o cliente não gostou de nenhum revestimento que tem opção 90 por 90, ou, sei lá, às vezes o ambiente é mais compridão, mas isso aconteceu assim uma vez na vida. Então, é um formato que eu não amo, mas é isso. Se não tiver outra opção, eu uso. Mas não amo. Na cobertura, eu gostaria de não usar. Aqui, então, como eu falei para vocês, a gente está aqui no corredor da Portinari. Tem algumas coisas, por exemplo, que eu adoro esse tipo de revestimento, mas eu jamais usaria lá porque eu sei que é um revestimento muito marcado, muito pesado por ser escuro. Então, eu não posso usar uma coisa que não vai agradar a todos os gostos. Então, na verdade, lá eu tô numa dualidade. Porque, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, eu quero agradar todo mundo, entendeu? Então, é um limite muito sensível entre esses dois. Nossa, tô muito sem palavras hoje. Esses dois extremos. O câmera me ajudou entre esses dois extremos. Então, eu acho que eu vou acabar indo para uma coisa mais padrão mesmo. Uma outra questão para mim é revestimento bege ou cinza. Sabe, a mesma coisa do vídeo passado, entre o Bali e o Fiji da piscina, hoje o meu questionamento é bege ou cinza. Por quê? Eu era uma pessoa 100% do cinza. Só que, recentemente, eu tô numa coisa mais quente, mais verão, e eu tô gostando muito mais de usar tons puxando pro bege. Só que eu não sei se isso agrada a todo mundo, porque o bege foi aquela coisa, ficou meio over, né? Depois de anos 90, anos 2000, que todo mundo usou muito bege, todo mundo entrou de cabeça no cinza, e aí agora eu tô meio nessa, uso bege, uso cinza, não sei também. Mas uma coisa que eu gosto muito de usar são revestimentos assim, que tem esse quê de pedra, sabe? Esse nem tanto porque ele é meio escuro, mas esse eu já acho bonito, sabe? Eu acho que tem um desenho legal. Uma coisa que a gente não tem usado muito é aquela coisa do cimento queimado, batidão, sabe? Assim, não tem usado muito vírgula, porque é ainda o revestimento que mais sai, ainda é o revestimento mais barato dentre os caros. Então a gente usa, mas vou até mostrar um exemplo para vocês, que é bem esse daqui, ó. É, Esse daqui é o Galaxy Grey. Ele é um revestimento que a gente não usa tanto por ele ser um pouco escuro, mas eu tô falando mais por conta da textura dele. Esse tipo de textura ainda se usa bastante, mas não é o que eu queria para lá. Lá eu queria um revestimento com que mais puxando para esse tom de pedra, que é basicamente isso daqui que eu mostrei para vocês agora. Então, essas duas opções aqui me agradam. E vou dar mais uma olhadinha aqui nos corredores para ir mostrando para vocês o que eu gosto, o que eu não gosto.
Isso daqui, esse tipo de revestimento, a gente tá usando muito para cliente, né, que é uma puxa um pouquinho para um granilite, só que novamente, não é algo que todo mundo gosta, então não vou investir em alguma coisa assim. Esse daqui é o York, da Portinari. É um que a gente usa demais, demais, demais. Esse daqui é o SGR, que significa soft gray, então esse é o cinza. Ah, e quando tá escrito hard assim, significa que é piso de área externa, mas a cor dele não muda. Então a cor dele é a mesma para piso interno e para piso interno. Mas o ponto é, ele é cinza. Existe a opção do Portinari, desse York bege, que é o York BE, né? Aqui no lugar desse SGR vai ter a siglinha BE. Só que eu acho ele um pouco amarelo demais, eu não sei se ele vai agradar todos os gostos. Eu acho que sim, eu vou até colocar uma foto aqui na tela do último apartamento que a gente usou ele e ficou maravilhoso. Mas, não sei, tô na dúvida. Uma coisa que eu não quero usar são esses marmorizados aqui, que eu acho que já passou, já deu. Apesar de que muito cliente ainda pede, mas assim, eu pessoalmente não aguento mais usar, então não vou usar isso daqui. Aqui, ó. Esse daqui é o York BE, que eu mostrei pra vocês, que é o mesmo do cinza, inclusive, ó, o cinza tá aqui embaixo, então esse é o SGR e esse é o bege. Me digam, o que que vocês gostariam mais pro apartamento de vocês, bege ou cinza? Tudo que eu tô mostrando aqui, por exemplo, esse daqui é o 1,20 por 60. É justamente aquele formato que eu falei que eu não gostava, mas não tem problema, porque a cor não muda. Então, esse revestimento ele tem 90 por 90, 60 por 60, 1,20 por 1,20. Inclusive, vou mostrar para vocês agora o corredor dos 1,20 por 1,20. Esse tipo de revestimento, 1,20 por 1,20, ele é mais caro. A instalação é mais cara também, porque não dá para fazer com um azulejista só. Geralmente você precisa fazer com 2 ou até 3 pessoas, dependendo do peso dele. Mas ele dá um chance no ambiente, ele dá uma amplitude, sabe? Tem muito menos emenda, mas eu não sei se eu quero investir nisso, sabe? No 1,20 por 1,20. Ainda mais porque eu não vou usar na sala, a sala é piso de madeira, eu só vou usar na cozinha e nos banheiros. Então, e lá em cima? Lá em cima talvez faça sentido, mas cozinha e banheiros com certeza não faz. Vem dar uma olhadinha comigo. Ó, esse daqui que são os 1,20 por 1,20. Olha como ele é grande, ele é quase da minha altura. Mas são revestimentos que, assim, se você pode investir e você tem um ambiente grande, fica outra coisa. Fica realmente maravilhoso. Então, quem puder investir, invista porque vale a pena. Lá pro corredor lá de cima, pro corredor não, pra cobertura, né, a parte superior mesmo, talvez faça sentido, mas eu queria muito usar aquele orgânico que é até o que eu mostrei para vocês no 3D. Mas eu não sei se vou usar também porque ele é bem caro. Enquanto um revestimento 90 por 90, você acha ali por R$ 90 o metro quadrado, dificilmente você acha um 1,20 por 1,20 num preço, né, parecido. Por exemplo, esse é aquele York que eu estava mostrando para vocês, é R$ 175 o metro quadrado dele num 1,20 por 1,20. Ou seja, né, ele é bem mais caro, tipo, o dobro do preço. E esse valor é por metro quadrado, tá? Então, porque às vezes a pessoa fala, mas a peça tem quase o dobro do tamanho. Não importa, é o dobro, o valor é por metro quadrado, não por peça. Esse daqui é o bege, então aqui tá, nossa, aqui tá muito bom para vocês enxergarem a diferença entre o bege e o cinza, para vocês me contarem o que vocês gostam mais. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é esse tom de cinza aqui. Esse daqui é o que a gente chama de, é o white, é a mesma linha, só que é o York White. Eu não gosto porque eu acho que depois de instalado ele fica muito branco. Ele nem, assim, lógico, ele fica com esse tom de cinza, mas eu acho muito claro. Eu que tenho cabelo escuro, então marca qualquer fio de cabelo que cai já fica marcado. Então esse daqui eu não indico para quase nenhum cliente, exceto aqueles que falam assim, não, eu quero um piso branco. Aí eu falo, tá bom, então vai no York White. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Na cozinha, deixa eu girar para cá. Na cozinha, eu quero usar um revestimento ali em cima da pia. Eu não sei se eu vou usar o frontão da pedra, porque acaba sendo bem mais caro também. Ou se eu vou usar um revestimento. Se eu for usar um revestimento, não vou investir em nada colorido. Eu vi até algumas opções aqui, que é, por exemplo, esse daqui, aqui branquinho, que tá muito graça. Esse aqui. Tá vendo? Básico, acho que fica com um quê sofisticado, acho que agrada a todo mundo. Sempre vai ter aquele corneteiro que vai falar, mas tem muito rejunte. Tem, mas é bonito. Então, para aquela área só em específico, não me incomoda. Óbvio que tem outras opções também, né? Por exemplo, esses daqui.
né, que estão aqui no fundo dessa parede, que eu também gosto. É óbvio que assim, aqui vocês estão vendo que as peças estão bem demarcadas, porque não tá com rejunte. Tá sem o rejunte, vocês estão vendo? Tá como se fosse junta seca. Então dá um aspecto mais saltado do que, por exemplo, quando você passa o rejunte. Então ele não fica assim na vida real. Esse aqui também acho bonito, mas já acho textura demais. Então o resumo da história é... Em resumo, estou muito na dúvida. Não sei se vou usar 90 por 90, 1,20 por 1,20. Na verdade, sim, embaixo vai ser 90 por 90, mas em cima não sei. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é, nos quartos, eu vou usar piso vinílico. Eu não vou usar piso de madeira. E aí, inclusive a publi que eu gravei da Telha Norte foi sobre piso vinílico. Então eu vou lá para mostrar para vocês quais são os que a gente mais usa também no escritório e qual que eu tô pensando em usar. Essa daqui não é piso vinílico ainda, eu falei de vinílico, mas eu achei esses daqui no meio do caminho. Isso daqui é porcelanato amadeirado. Quase nunca uso, porque eu não acho que faz sentido você usar um piso amadeirado na textura fria. A gente usa em raríssimas ocasiões, então, por exemplo, piso de casa de campo, piso de praia, mas assim, aqui para a cidade eu acho que não faz muito sentido. Eu prefiro um vinílico, que tem um toque mais quente, do que esse tipo de porcelanato amadeirado. Então vamos pro vinílico agora. Marca que a gente mais usa no nosso escritório, Target. Vou até mostrar para vocês agora as cores que a gente mais usa. Então, aqui nessa parede, eles têm 3 tons, né? O Gerbera, o Tulipa, esse aqui do meio, e o Camélia, que é esse último aqui. O que a gente mais usa, 90% dos apartamentos que a gente usa são o Camélia. Mas, pensando nisso daqui, na linha mais barata, porque essa linha Enjoy é a linha que tem o melhor custo-benefício da Target. Então, por isso que acabam sendo as cores que a gente mais usa. Também tem outra que eu vou mostrar para vocês aqui do outro lado, que é a cor Papoula. Ela é uma cor mais clara, mas a gente também usa bastante. Então, é essa daqui. Cadê? Esse daqui. Então, ele tem um tom bem clarinho, mas a gente ainda usa bastante, mais claro até do que aqueles outros. Quando vocês forem escolher, né, piso vinílico, é importante que vocês pensem, sintam o toque dele, porque tem peças, tipo esse Papoula, deixa eu pegar aqui mais de perto, que elas são mais texturizadas, dá pra ver? Então, é um pouco pior em relação à limpeza. Já outras peças são totalmente lisas, tipo essa daqui, que é o Tulipa. Então vai muito do que, enfim, do que cada pessoa gosta. Tem gente que gosta da texturizada justamente por ficar mais parecido com madeira. No meu caso, da cobertura, eu ainda não defini qual cor é, mas eu vi hoje uma aqui que eu achei muito linda, que é essa daqui. É da Bianco Gres. Eu não tinha visto, cadê? Aqui, ó, essa aqui, Vernasa. Eu achei ela bem bonita. Tá vendo? E eu não queria uma cor tão diferente assim do piso de madeira da sala. Então eu acho que essa daqui vai combinar muito bem. Ainda vou olhar, não tá nem na fase de eu comprar isso daqui, mas eu gosto de sempre fazendo as coisas com um pouquinho de antecedência, para quando chegar na hora já saber exatamente o que eu quero. Então, hoje foi só uma primeira olhada com vocês. Bom dia, pessoal! Hoje é quinta-feira. Não tenho tantas atualizações assim, mas vou mostrar o que rolou por aqui, ó. O pessoal do envidraçamento instalou os perfis, faltam os vidros agora, deixaram aqui um pouquinho de material. Aqui que eu falei pra vocês, né, que a gente vai ter que refazer agora a textura da sacada, preciso descobrir qual cor é essa, inclusive. Mas, enfim, esse não é um grande problema. Aí, pra cá, a gente evoluiu em elétrica, né, parte de iluminação. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui! O pessoal do escritório fez esse coração enorme, porque eu falei que só minha obra não tinha coração. Eles fazem coração em todas as outras, menos na minha. Mas, vamos lá. Aqui, ó, a parte de iluminação, só pra vocês entenderem. O Nailton, ele desenhou onde vai ter spot, ó. Isso aqui é desenho dele, criatividade dele. Brincadeira, ele pegou o projeto, né, e desenhou onde a gente colocou spot, o ponto, enfim, tá tudo aqui desenhadinho. Aí, vocês estão vendo que não tem nenhuma grande medida, assim, né, tá bem tosco, entre aspas, isso daqui. Por quê? Porque a gente
põe o fio aqui, e quando a gente põe o fio, a gente sempre deixa uma sobra, tipo uns 50 centímetros. Aí ele vai bater o laser e a medida certinha só na hora de instalar a luminária. Então, para não ter esse trabalho duas vezes, porque realmente não tem necessidade, a gente faz primeiro assim mais tosquista, aí deixa o fio e quando for instalar a luminária, aí a gente bate o laser, faz tudo certinho e tal. Então, a princípio, é isso daqui. Aí teve gente que questionou também, tipo, essas caixinhas estão retas. Eu falei para as pessoas, não, provavelmente é só o ângulo que vocês viram na câmera, porque sim, é para estar tudo reto, e se não tiver, a gente vai ajustando, mas de modo geral, sim, tá tudo reto, tá bom? Aí, deixa eu explicar para vocês, né? O que aconteceu essa semana? Ontem foi feriado aqui em São Paulo, na segunda o pessoal só desceu em Túlio, e na terça o pessoal não veio, porque o carro do pessoal do entulho quebrou. Então, deixa eu subir para mostrar para vocês lá em cima como tá. Essa escadinha que só Jesus salva. Mas, o que aconteceu? Então não rolou muita coisa aqui ainda. Mas eu quero contar para vocês outras coisas, na verdade. Deixa eu mostrar aqui em cima primeiro, aí a gente já conversa. Enfim, cheguei. Vocês estão vendo como isso daqui tá limpo? Descemos todas aquelas madeiras lá. Tudo. A gente desceu e agora que a gente vai voltar a focar nessas floreiras aqui e essa aqui. Gente, cada dia que passa, eu penso em tirar uma floreira nova daqui. Tô achando que no fim só vou ficar com essa daqui, porque aí eu não tenho nada pra fazer nesse buraco aqui, né? Ou tenho, não sei. Mas a princípio eu tô quase pensando nisso, sabia? Porque, nossa, o trabalho que tá dando essas floreiras para tirar, depois só de pensar tanto de areia não, de terra que vai de novo. Mas vamos ver o que vai rolar. Deixa eu virar a câmera, que eu quero conversar com vocês sobre umas coisinhas dessa obra. Todos os lugares que eu tento sentar, o sol fica batendo bem na minha cara, então eu vou ficar em pé mesmo. O que eu queria falar para vocês? Algumas pessoas ficam me mandando mensagem no Instagram perguntando: ai, Bianca, como que eu faço isso de comprar e vender e tudo mais? Gente, não é tão simples assim quanto parece. Acho que é muito fácil você perder dinheiro nisso até quando você não é da área. E eu não tô falando que você precisa ser da área para fazer isso. O ponto não é esse. Mas você precisa minimamente entender desse mercado, entender quanto você vai gastar. Porque qual que é o ponto? Obviamente, eu não tô gastando o quanto o meu cliente final gasta para fazer uma reforma. Eu estou gastando menos. E por quê? Porque eu estou fazendo tudo errado. Não é errado, né? Mas eu estou fazendo várias coisas que eu não indico de jeito nenhum que os clientes façam, e a gente nem oferece essas possibilidades, assim, sendo bem sincera, porque dá muito problema. Então, o que a gente... Primeira coisa, né, que a gente não faz de jeito nenhum no escritório. A gente nunca começa a obra sem o projeto estar 100% finalizado e orçado. Não é só o projeto estar pronto, ele tem que estar com a planilha de orçamento inteirinha, pronta, linda, maravilhosa, tinindo, assim, justamente para o cliente decidir o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Por quê? Porque esse é o grande, assim, você tendo isso, você já resolve 95% dos problemas de obra que foge de orçamento e foge de cronograma. Então, essa é a primeira coisa. Aqui, eu não terminei o projeto antes de começar a obra e também não fiz o orçamento de tudo antes de começar a obra. Mas por quê? Justamente porque eu tenho muita noção de quanto tempo duram as coisas e quanto se gasta para fazer uma obra desse tamanho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre contratação de mão de obra. Para os nossos clientes, né, aqui do escritório, a gente nem oferece essa possibilidade de contratar mão de obra separada, igual eu estou fazendo, porque eu contrato a empresa de entulho, o eletricista, o encanador, o pessoal de piso vinílico. Lá, geralmente, a pessoa contrata uma construtora, um empreiteiro, o que quer que seja, e essa pessoa vai pegar a sua obra do início ao fim, e o cliente só vai contratar a parte, o que a gente chama de terceirizados. Então, marcenaria, marmoraria, vidraçaria, tudo que não se refere à parte de obra em si. Por quê? Porque dá muita confusão fazer isso do jeito que eu tô fazendo. Óbvio que assim, eu trabalho com pessoas que não me dão trabalho de modo geral, mas mesmo assim acaba dando muito mais trabalho do que quando é com construtora, e acabam acontecendo coisas que às vezes eu não consigo justificar para um cliente quando eu tô fazendo a obra deles. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui essa semana. O carro do pessoal do entulho pifou, né? Então eles tiveram que levar o carro para arrumar. Então eles não vieram ontem.
Eles não vieram. Não, ontem foi feriado, eles não vieram na terça. Só que nisso eu tinha uma caçamba aqui, eu já tinha pago essa caçamba. E aí eles não vieram, então a caçamba não encheu. Então, meio que, entre aspas, eu perdi meia caçamba. Se bem que eles vieram hoje, então vai acabar dando mais ou menos certo. Mas você imagina eu explicar para o cliente, putz, o carro dele pifou. Então eu perdi o valor que você pagou na caçamba porque ele não tinha como vir para a obra, e não só como vir, porque eles descem o entulho pelo elevador, põe no carro e do carro eles levam para caçamba. Enfim, você entende que é uma coisa que não faz tanto sentido, assim, eu fazer isso. Aliás, meu cliente ter que ouvir esse tipo de coisa. Quando você contrata uma construtora, a construtora se responsabiliza por fazer tudo. Então, por exemplo, supondo que o carro quebrou, a pessoa que faz demolição não pôde ir, eles vão colocar outra pessoa no lugar, eles vão resolver o problema, entendeu? Aqui não necessariamente, aqui eu simplesmente estou esperando o carro dele ficar pronto. Tudo bem que eles vieram aqui hoje, estão fazendo tudo bonitinho, e isso não me estressa nem me incomoda. Por quê? Porque, de modo geral, sai mais barato você contratar, de fato, as pessoas separadas, mas você começa a ter 1000 problemas no meio do caminho, tipo esse, entendeu? Outra questão. O Nailton, que é eletricista, né? Ele não vem pra cá todos os dias. Ele vem quando ele... Entre aspas, quando ele pode. Óbvio que ele vem pra cá mais dias, mas ele não faz um serviço do início ao fim vindo todos os dias. Isso também para um cliente final é muito difícil de eu explicar. Vou falar, ó, o eletricista ele vai vir só quando ele puder, entendeu? Então, são coisas que não fazem sentido, e por isso que eu não indico se você for fazer a obra da sua casa e tudo mais. Agora, se você for fazer uma obra de investimento que você tem flexibilidade, né, de cronograma, de prazo... Nossa, o celular tá, tipo, balançando muito porque tá ventando. Mas esse que é o ponto, tá? Então, se você vai fazer a reforma da sua casa, faça o projeto, não miguele tempo de projeto, tipo, ai, demora 3, 4 meses para fazer o projeto? Sim, demora. É isso, entendeu? Então, não tente acelerar processos, porque vai dar merda no final, entendeu? Então, projeto, faça a planilha de orçamento com tudo, 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 tudo. A sua obra não é só construtora e marcenaria, igual muita gente acha. Tem 1 bilhão de outros itens, que, enfim, a nossa planilha orçamentária deve ter, sei lá, muitas, muitas linhas. Porque a gente coloca realmente tudo que a pessoa vai gastar, sabe? Às vezes a gente coloca coisas até que a pessoa não vai gastar, mas é melhor você sofrer tendo um orçamento alto, do que você ter um orçamento baixo e depois gastar o triplo. Então, isso acontece bastante no escritório. Digo, isso da gente apresentar uma planilha mais alta e a pessoa acabar gastando um pouquinho menos porque foi optando por outras opções. Que mais? Então é isso, não comecem obras sem projeto, sem orçamento, e contratem uma empresa que condense todos os serviços, porque isso vai te economizar muita dor de cabeça. Talvez não te economize tanto dinheiro, mas vai valer muito mais a pena. Além, né, tem um outro fato que eu nem falei, que é a questão de você ter que gerenciar as pessoas. Então, por exemplo, você que vai ter que saber quando vai entrar o pintor, quando, né, esse pintor não vai atrapalhar o eletricista, e quando o encanador vai entrar e o pessoal vai passar a infra do ar, quem vai ter que saber isso tudo é você. E você não sabe, eu te garanto que você não sabe. Se você não tem experiência, né? Então, no fim, começa a dar um pau atrás do outro, porque o marceneiro quer matar o pintor, porque o pintor sujou, não sei o que lá, e o pintor quer matar. E no fim da obra, a conclusão é todo mundo quer matar todo mundo. Mas é o jeito que eu tô fazendo, porque eu confio muito nas pessoas, e vai ser bem mais tranquilo. Mas você que é leigo, acaba acontecendo isso, tá? Acho que por enquanto é só. Deixa eu apoiar aqui, pra eu não ficar falando e andando. Na semana que vem, não, na verdade, assim, amanhã eu acho que eu não venho pra cá, porque eu tenho muita coisa pra resolver de escritório, então acho que eu não vou passar aqui. Mas na semana que vem aqui uma empresa enorme, gigante, que eles querem fazer uma parceria com a gente, não sei se vai dar certo. Inclusive, esse negócio de parceria, gente, é muito engraçado, porque como que funciona? Geralmente eles mandam um e-mail, né? Putz, vimos o seu conteúdo, da cobertura, tal, a gente tá pensando em fazer uma parceria, o que vocês acham? Então, assim, uma primeira flertada. Aí se você achar interessante, você responde, fala, putz, legal, gostei de você. Aí você marca um primeiro date, que é o que vai acontecer semana que vem, né, no caso dessa empresa. E aí vocês veem se dá certo, se vai rolar, se não vai. Tem empresa que você já resolve no primeiro date. No primeiro date você já sai de lá sabendo tudo, entendeu? O que você tem que mostrar, o que você não tem, o que eles vão te dar em troca, quais são as contrapartidas. Mas tem empresa que não, tem empresa que faz o primeiro date e ainda tem mais discussão. Então, não sei como que vai ser essa da semana que vem. Também não vou contar pra vocês, né? Porque eu também não vou ficar contando
bastidor de negociação, vocês vão ficar sabendo só depois. Mas é muito legal mesmo, acho que vocês vão gostar, porque é uma coisa que muita gente me pergunta aqui, né, como que a gente vai fazer a parte de impermeabilização e tudo mais. Se rolar, vocês ficarão sabendo, se não rolar, vamos fazer do mesmo jeito, porque não temos outra opção, não é mesmo? Mas é isso, gente, então semana que vem nos vemos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisam. Ah, e tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês que me seguem aqui no YouTube, vocês também me seguem no Instagram? Ou vocês são só do YouTube? Porque, cara, a galera do YouTube é muito mais legal que a do Instagram. Eu tô muito mais motivada a fazer vídeo pra YouTube do que pra Instagram. Não deveria, porque meus clientes, eles ainda veem a maioria pelo Instagram. Mas queria saber, vocês me contam depois, tá bom? Então, nos vemos semana que vem. Beijo, tchau!